Boa tarde e a paz do Senhor a você que está nos acompanhando. Neste momento eu convido a você que venha compartilhar comigo a palavra de Deus. Eu quero que você nos acompanhe até o final deste vídeo, prometo que serei breve. Eu quero mencionar alguns versículos aqui na palavra de Deus concernente às verdadeiras e falsas doutrinas que nós nos deparamos nos dias de hoje. Isto, podemos dizer que isso há longos tempos. Nós vimos as verdadeiras e as falsas doutrinas. No entanto, eu quero apontar aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, onde iremos mencionar, porque aqui no versículo 14 a gente tem observado alguns ensinamentos que não são verdadeiros, são falsos, ou então a Bíblia está sendo mal interpretada. Talvez esta pessoa não tenha uma boa exegese, ele não está compreendendo o texto, ou será que é intencionalmente que ele está trazendo esta nova doutrina, porque não é a doutrina que a Bíblia está trazendo. No entanto, eu quero que você nos acompanhe, o 1 Coríntios 10, do versículo 1 até o versículo 22, para que você venha estar a par dos acontecimentos e que você venha compreender esta verdadeira mensagem, porque a falsa tem muitas por aí. Por isso eu quero simplesmente te dar um alerta. Seja um biblista, procura estudar a palavra de Deus, aprofunda mais neste conhecimento. Talvez você esteja crescido na graça, mas não está no conhecimento. Porque a gente vê muitas pessoas seguindo, aqueles seguidores de muitos pastores que às vezes estão trazendo umas doutrinas escabrosa. A gente vê que não é verdade, o qual você vai estar me acompanhando, você vai ver onde eu vou citar algumas heresias que a gente tem acompanhado. Vamos ver o que Paulo tem trazido aos irmãos de Corinto. É que o capítulo de número 10, 1 Coríntios, vamos ver que Paulo aqui estava orientando os irmãos de Corinto, porque eles não tinham um certo conhecimento na palavra, que realmente a pessoa, quando ele aceita Cristo, ele está indo na prática do conhecimento. Eles não, apesar que aquele povo era um povo que estava andando em rebeldia, era um povo muito rebelde, um povo pecaminoso, um povo adúltero, um povo que tinha muita idolatria. Então, creio que Paulo encontrou muita dificuldade naquele povo para que eles fossem andar segundo a palavra de Deus, porque aqui nós vimos ele trazendo aqui o exemplo para eles aqui de Israel, que ele está dizendo aqui: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Aqui simplesmente Paulo está trazendo uma disciplina aos irmãos de Corinto, para que eles tenham por exemplo o que aconteceu com o povo de Israel quando saíram do Egito. Então aqui vamos continuar a menção. Ele diz aqui: não façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Nós vimos foi quando o povo se rebelaram contra
Moisés e Arão, pediram que Arão fizesse um bezerro de ouro. Ele então ali fez, ali o povo festejaram, comeram e beberam, divertiram-se. Mas, no entanto, Paulo está dizendo essas coisas para os irmãos de Corinto, para que eles ficassem em alerta e não colocassem o Senhor à prova e praticassem essas coisas más que não são agradáveis aos olhos do Senhor. Ele diz aqui, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Vamos nessa referência? Ela está em número 25. Ele diz aqui, habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou aos deuses deles. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se assentou contra Israel. Então aqui onde está uma referência dada, por exemplo, não só para o povo de Corinto, como para todos os cristãos nos dias de hoje, como ele vem citando. E naquele dia pereceram 24 mil pessoas que pereceram por causa da idolatria e das imoralidades que eles ficaram com as moabitas e perverteram a santidade que eles deviam estar trazendo diante de Deus. Então aqui ele continua dizendo seu sermão aos irmãos de Coríntios: não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Você conhece a história onde as serpentes mordiam eles e eles morriam pelo caminho. Então foi feita aquela serpente de bronze e tal, que as pessoas tinham que olhar para ela e seria curado e não morreria. Ele continua aqui: nem murmureis como alguns deles murmuraram, alguns foram destruídos pelo exterminador. Ou seja, eles murmuraram de ver, além de eles murmurarem porque saíram do Egito e questionavam que estava comendo um pão vil, que lá no Egito eles tinham todas as iguarias, eles se alimentavam das melhores comidas, e, no entanto, estavam comendo um pão vil. Este era um dos questionamentos, e também eles se revoltaram contra a morte de Corá com seu bando. Aí eles se revoltaram e então dizem que estas coisas sobreveio para exemplo, como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então o exterminador que ela diz aqui foi quando a glória de Deus cobriu o templo, e ali foram destruídas muitas pessoas que morreram, pereceram naquele dia. Ele diz que aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não cai. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então são coisas praticadas humanamente. Eles mesmos praticavam com as suas próprias pernas, com as suas próprias ações. Não vamos dizer assim, foi tentação que o diabo fez isso com eles. Não, eles mesmos procuraram o pecado, caminharam com as suas próprias pernas. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possais suportar. No entanto, aqui a partir do versículo 14, onde a gente vai citar algumas mensagens falsas, porque o versículo 14, Paulo diz assim: porquanto, meus amados, fuja da idolatria. Aqui nos deparamos com pessoas entendendo aqui que fala da ceia, a ceia se tornou como idolatria. Mas como assim que ela se tornou como idolatria? Se ele está simplesmente trazendo uma advertência. Ele diz aqui, falo como a criteriosos, julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo?
O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Sim, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Ou quer dizer, assim como ele está dizendo aqui, os irmãos de Corinto são muitas pessoas, mas espiritualmente falando, se tornaria um só corpo. Assim como ele disse, todo Israel passaram pela nuvem, passaram pelo mar, foram batizados, participaram do mesmo manjar, mas nem tanto todos alcançou a vitória, muitos pereceram. Então ele simplesmente está dando um alerta aos irmãos de Corinto: cuidado, não colocai o Senhor à prova, porque ele pode passar a sua espada assim como ele fez com o povo de Israel. Não eram todos judeus? Não eram todos israelitas? Sim. Mas todos fizeram a vontade de Deus? Não. Não, mas portanto, a justiça de Deus se levantou contra eles. Então pereceram muitos. Assim também será como o povo de Coríntios. Simplesmente isso que ele está dizendo. Não dizer que a Santa Ceia é uma idolatria. Como assim? Aí ele continua dizendo aqui: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porquanto todos participamos do único pão, que é simbolicamente o corpo de Cristo. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Do mesmo povo participantes do altar. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio. Então assim também as coisas que os irmãos de Corinto estavam participando, eles participavam da mesa do Senhor, só que também participavam das idolatrias, das mesas dos demônios. Então simplesmente ele estava dando uma correção nos irmãos de Corinto. Antes digo que as coisas que eles sacrificavam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. Eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Ou seja, você vai participar de um ou do outro. Se você não quer participar do corpo e sangue do Senhor, então não participe. Quer participar da mesa dos demônios? Então participe só dela. Não fica misturando as coisas, não. Ou é de um lado ou é do outro. Não quer dizer que aqui está falando que a Santa Ceia do Senhor e da autoria, misericórdia de um pensamento desse. Talvez essa pessoa não fez uma boa exegese, está precisando um pouco de aprofundar mais no conhecimento. Talvez seja até profundo na graça, se assim eu posso dizer. Porque a pessoa tem que procurar os dois, crescer na graça e no conhecimento, para que ele possa explanar a palavra de Deus, porque isso aqui é muito melindroso, é perigoso a pessoa estar levando a palavra de Deus de qualquer maneira, achar que já está apto para levar a palavra do Senhor. Não é bem assim. Aí ele continuou o seu sermão dizendo, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Como você vai participar? Só uma correção que ele está falando. Não participar das duas coisas, porque é assim que eles faziam, os irmãos de Corinto. Então, no entanto, Paulo não estava agradando da sua conduta. Nós vimos que quando ele instruiu a ceia do Senhor, porque esta foi a primeira menção que Cristo trouxe: o partir do pão e o vinho que ele trouxe, simbolicamente sendo a nova aliança do seu sangue. Aqui em Lucas capítulo 22, no versículo 14, nós vimos a última ceia que o Senhor participou com seus discípulos, como ele diz aqui: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento.
Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus, ou seja, quando ele voltar ao reino de Deus, que ele está dizendo aqui na terra, certo? Ele está no céu, sim, está aguardando o seu retorno glorioso para reinar sobre as nações, que é o reino dele. E tomando um cálice, havendo dado graça, e disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto, beberei no singular. Também já vi esta pessoa trazendo essa mensagem no plural, não bebereis, não é bebereis, não beberei. Ele estava falando dele próprio, não mais beberei do fruto da videira, até que ela venha, até que venha o reino de Deus. Ela vai se cumprir outra vez aqui na terra, quando o Senhor Jesus chegar, para reunir o seu povo. Por isso que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, dizendo sobre a reunião. Essa reunião não é no céu. Vamos lá só fazer um rápido lembrete do que Paulo está trazendo aos irmãos de Tessalonicenses, quando ele diz assim: irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais. Irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então, essa reunião é no reino de Deus, aqui na terra, aqui que ele está falando. Por isso que ele menciona assim, que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino de quem? De Deus. Não é no céu, é na terra. O reino é de Deus, é verdade. Só que ele é dominar as nações. Claro que todo o poder é dado para Cristo, tanto no céu como na terra, mas é que ele está falando literalmente na sua vinda gloriosa. Todo olho verá. É isso que ele está dizendo. Então ele disse aqui que nunca mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Aí então, meu irmão, aqui foi a primeira menção que Cristo fez com um pedaço de pão, tomando o pão, e partiu e dividiu aos discípulos e deu que eles repartissem entre vós, dizendo: isso aqui é o símbolo do meu corpo, comei. Depois dividiu o cálice, isso aqui é o cálice da nova aliança, no meu sangue, tomai. Aí, todas as vezes que você fazer isso, vocês lembrem de mim. Ele não disse com essas palavras, mas vamos ver que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, ele fala, ele recebeu do Senhor, foi isso aí, a instrução que ele teve foi essa. Por isso que ele deu sequência dela, dizendo que isso aí que ele recebeu de Deus, do Senhor Jesus, assim que ele falou. Vamos mais adiante, para que você possa compreender melhor essa passagem, que fuja da idolatria. Então não fica na tua mente achando que isso aí é a Santa Ceia é idolatria, não, nunca foi. Então ele diz aqui: nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, ou seja, não vou aplaudir as coisas que eu estou vendo presenciando na igreja de Corinto, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, e sim para pior. Em vez de melhorar, estava regredindo, estava piorando. Porque antes de tudo estou informado de haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio, que é assim mesmo que está acontecendo. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no meio de vós. Então aqui é bom que haja essa divisão, para que os aprovados se apareçam, e os que são desaprovados também venham aparecer. Porque é assim que está escrito na palavra, o joio no meio do trigo, é assim que vai crescer, até quando Cristo voltar e fazer a sua colheita, ou seja, cortar o joio, amarrar em feixe e jogar fora, jogar no fogo. Enquanto isso vai ficar aqui na terra só o trigo, só a massa pura, com Cristo. Os salvos, os perdidos vão ser lançados.
na fornalha, assim que está escrito. É comparado como o trigo e o joio, são as pessoas aqui na terra. Comparado também como ovelha e bode. Então ele continua aqui, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vós. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, não mesmo, porque ao comer de cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tem fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menospreza a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Não. Nisto certamente não vos louvo, certo? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Veja que ele está mencionando uma ceia que o Senhor participou da última ceia, e ali ele pegou o pão, partiu, deu aos discípulos, e o cálice também dividiu e deu para os discípulos, disse que era o sangue da nova aliança, e o pão é o corpo de Cristo. E ele fala assim, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Ou seja, lembrança. A palavra memória não quer dizer que é lembrar de morto. Claro que ele morreu sim, mas ele já tinha anunciado que no terceiro dia ele ressuscitaria. Então, se é idolatria, então por que quem criou isso aqui foi Cristo? Quer dizer, na primeira ceia que ele cria, isso se torna uma idolatria? Como assim? Se Paulo diz que recebeu foi dele e deu a sequência à ceia do Senhor, certo? Na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha, quer dizer, na sua vinda gloriosa. Aí terá um grande banquete na casa de Deus, ou seja, na cidade do Senhor, que é em Jerusalém. Toda a igreja vai estar reunida, inclusive os mortos da ressurreição vão ser participantes desta mesa. Todos aqueles que ressuscitarem, que são os de Cristo, estarão lá para participar deste grande banquete, a grande ceia do Senhor. E é onde ele disse que virão muitos do Oriente e do Ocidente, tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. Então, portanto, meu amado, essa palavra aqui, ela é tão contundente que nós possamos continuar a ceia do Senhor. Agora, não importa a forma que você está distribuindo, como algumas igrejas, ela tem as suas determinações de trazer a ceia de ano em ano, como fazem os judeus, né? Algumas é de mês em mês, a maioria delas de mês em mês tem a ceia do Senhor. Outras até 6 meses, mas não importa, o que importa é que você faça com sinceridade, com o propósito no coração e em santidade, sabendo que aquilo ali é sagrado, certo? O partir do pão é sagrado. O cálice, depois de estar sendo apresentado ao Senhor, se tornou o símbolo do sangue de Cristo. Misericórdia de eu dizer uma palavra dessa, de dizer que isso aqui é uma idolatria. Nós temos que dar prosseguimento na ceia do Senhor, porque foi assim que o Senhor deu aos seus discípulos, instruindo eles que eles fizessem isso, e toda vez que, quando desse a Páscoa, eles pegassem aquele mesmo pão, partissem e comessem. Aquele era o corpo, o símbolo do corpo dele. E eu vi da mesma forma. Então foi passado a Paulo que ele disse que eu recebi do Senhor
na noite que ele foi traído. Então, isso aqui, como eu posso falar que isso aqui é uma idolatria? Jamais. Essa pessoa que às vezes prega isso, talvez ele, como eu disse antes, ele não tem uma boa exegese, ele não tem uma boa aplicação na palavra, ou está faltando buscar mais conhecimento do Senhor, uma santidade, pedir ao Senhor para instruir, para que ele possa mostrar aos irmãos que dessa forma que está conduzindo aí é perigoso, muito perigoso, ele arrastar muita gente para o buraco. Não vai só ele, como muitas pessoas que estão sendo conduzidas por ele. Isso eu estou falando no YouTube, que eu tenho acompanhado algumas mensagens falsas, não são verdadeiras. Então, portanto, a verdadeira é essa que eu estou trazendo, como muitos, graças a Deus, a maioria prega corretamente. A pessoa não pode estar seguindo tantas mensagens. Eu tenho observado muito, eu olho muito o YouTube, realmente tem muitos pastores que eu vos louvo, aplausos para eles. Realmente tem uma palavra extraordinária, profunda, uma palavra verdadeira, mas nós devemos tomar cuidado, que tem muitos falsos profetas ensinando coisas que não devem ensinar, e infelizmente muitos estão sendo arrastados por eles. Mas que a graça de Deus seja sobre você, irmão, que o amor de Deus te cubra, que o Espírito Santo venha te dar mais entendimento nesta palavra, para que você possa estar esclarecido da verdade, sendo iluminado pelo Espírito de Deus. Eu creio que depois dessa aqui, muitos vão ver também o meu vídeo, que também tem um canal no YouTube, você vai presenciar e acompanhar esta verdade. Então, aqueles que estão com os nomes escritos no livro da vida, que Deus tem um propósito no seu coração, vai voltar à realidade da história, que é seguir aos passos de Cristo, não seguir passos de homem, certo? Cuidado em seguir passos de homem, que ele pode cair no buraco e te arrastar, como pode um cego guiar o outro, certo? E aqui fica o meu abraço do irmão Hermilo, que Deus abençoe você e a sua família, que Deus possa estar com as mãos estendidas sobre você, que a graça de Deus te cubra. Amém. Muito obrigado.